Glória a Deus. Nós vamos abrir nossa Bíblia. Josué, capítulo 1. Livro de Josué, capítulo 1. Na semana passada, nós falávamos que, apesar do povo judeu ser 0,2% de toda a população mundial, esse pequeno povo constitui cerca de 11% de todos os milionários e bilionários do mundo. Vou repetir, a população de Israel com relação ao mundo é 0,2%. De toda a população do mundo, 0,2% são judeus. Porque a nação de Israel é um pequeno território que cabe dentro do nosso estado do Sergipe. Então, mesmo pequeno, eles correspondem a 0,2% de toda a população mundial, que já é uma grande população. E no meio dessa população de 0,2%, estão 11% de todos os milionários e bilionários do mundo. A nação de Israel é considerada uma das mais prósperas do mundo, se não a mais próspera. Isso porque eles foram escravos no Egito 430 anos, peregrinaram no deserto durante 40 anos, estiveram um tempo exilados na Babilônia por 70 anos, tiveram 6 milhões da sua população dizimados, na época da perseguição nazista, e hoje está na vanguarda de todas as outras nações. Hoje eles têm a maior tecnologia do mundo, tecnologia de ponta. Hoje eles têm os maiores equipamentos de segurança do mundo. Todos os equipamentos de segurança que são exportados para as outras nações vieram de Israel. Os celulares que você tem nas mãos, notebooks, computadores, a maioria dessas peças foram inventadas em Israel. O que faz dessa nação, que é tão pequena quanto o estado do Sergipe, 70% das suas terras são áridas, desertas, e mesmo assim, eles constituem um dos 3 maiores exportadores de flores e frutos por toda a Europa. O que faz de uma pequena nação ter todo esse poderio? Promessa de Deus, aliança que Deus fez com Abraão, como nós lemos no texto da semana passada, também, mas principalmente porque eles observam alguns outros fatores. E o primeiro fator que nós falamos na semana passada foi a excelência. Tudo o que eles fazem é com excelência. Tudo o que eles fazem é procurando fazer da melhor forma possível. Da melhor forma que está dentro do alcance da capacidade deles. E para isso nós lemos 4 textos da Bíblia, falando que tudo que vier à mão para nós fazermos, devemos fazer com toda a nossa força, com todo o nosso empenho, com toda a dedicação. Falamos também que tudo quanto quer façamos, quer por obras, quer palavras, quer por ações, façamos em nome do Senhor Jesus, como se estivesse fazendo para Ele. Então o povo judeu tem isso. Se o judeu é um padeiro, ele procura fazer o melhor pão da região, o melhor pão da localidade, porque ele sabe que dali ele será uma referência. O judeu pode até começar por baixo, mas se ele começa trabalhando numa empresa como faxineiro,
ele já tem na mente: eu quero ser o melhor faxineiro dessa empresa. Eu quero logo a seguir constituir a minha empresa de faxina. Eu quero ter muitos faxineiros ao meu serviço. E assim eles prosperam. Então, é a excelência o primeiro passo. Agora, por que eu fiz questão de colocar a excelência como o primeiro passo? Porque tudo vem a partir daí. Se nós fizermos todos os demais passos, executarmos todos os demais passos com excelência, certamente seremos bem-sucedidos. E a prosperidade, conforme nós mostramos, segundo o dicionário da língua portuguesa, é nada mais, nada menos do que ser bem-sucedido, ir bem, ter uma vida com qualidade. Tem nada a ver com dinheiro, nada a ver com dinheiro. Que existe aquela frase: existem pessoas que são tão pobres, mas tão pobres, que só têm dinheiro. Então, ter dinheiro não significa prosperidade. A prosperidade está relacionada com qualidade de vida. E hoje nós veremos o segundo passo, ou o segundo princípio, ou o segundo segredo da prosperidade do povo judeu. E você deve estar curioso para saber qual é. Então vamos abrir no livro de Josué, capítulo 1. E nós vamos ler esse texto da palavra de Deus. Josué, capítulo de número 1. Os versículos que nós leremos serão os versículos de número 1 até o versículo de número 9. Josué 1, 1 a 9. O texto que ora já está projetado diz o seguinte: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte, corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite. Você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Senhor Deus, nós queremos ser obedientes à tua palavra, como tu ordenaste a Josué. Nós queremos meditar na sua palavra, como tu ordenou a Josué que assim o fizesse. Da mesma forma como Moisés foi dedicado na tua palavra. Da mesma forma como Davi,
que no Salmo 119, 47, ele diz: ó, quanto eu amo a tua lei, é o meu prazer de dia e de noite. Dá a cada um aqui, Senhor, esse gosto pela tua palavra. Dá aqui a cada um, Pai, esse desejo, essa vontade de meditar nas tuas sagradas escrituras e fazer conforme diz o livro, para que possamos ser bem-sucedidos em tudo o que fizermos, Pai. E assim, nós temos certeza, Pai, que a tua bênção irá nos acompanhar, onde quer que nós formos, onde quer que nós pisarmos, a planta dos nossos pés, Pai. Se assim conosco, como foste com Josué, com Moisés, Abraão, Davi, todos os profetas, e assim nós te damos graças, em nome de Jesus, amém. Você já deve ter percebido que o segundo princípio que nós queremos falar hoje, o segundo segredo da prosperidade do povo judeu, é a meditação nas Escrituras Sagradas. Meditação com o objetivo de obedecer aos mandamentos do Senhor. Porque sem nós meditarmos nas Escrituras, não podemos obedecer. Então não é só o fato de meditarmos nas Escrituras, não é só o fato de nós lermos as Escrituras, mas é lermos, meditarmos, para poder cumprir tudo aquilo que está escrito. Uma das definições de meditação, de estarmos meditando nas palavras, é uma definição que deram muito interessante. É como a vaca, o boi, que quando eles comem o capim, eles engolem o capim, depois o capim volta do estômago para a boca, eles continuam. Por isso que quando você vai no pasto, no curral, você vê, parece que as vacas estão sempre mascando, né? Mastigando, porque esse é o processo. A comida vai para o estômago, volta para a boca, vai para o estômago, volta. E eles ficam naquela ruminação. Então é isso que o escritor da palavra, ele quer dizer quando nós devemos meditar, mastigar, mais de uma vez, mastigar novamente, para que aquela palavra se torne uma propriedade vitamínica dentro do nosso corpo, dentro da nossa alma, dentro do nosso espírito. Então, queridos, o Salmo 1 é uma confirmação disso. Porque se Deus deu a ordem a Josué, que era o sucessor de Moisés, para que ele meditasse naquele livro da lei, dia e noite, e fazer cumprir tudo aquilo que nele estava escrito, para que os caminhos dele prosperassem, ele iria precisar mesmo, porque ele estava sucedendo Moisés na condução do povo até a terra prometida. E era uma árdua e difícil tarefa. Imagine que eles iam entrar numa terra que já era habitada, uma terra que já existia moradores, e eles precisariam desapossar aqueles moradores daquela terra, eles precisariam tirar, isso seria na base da guerra. De início, eles já teriam uma grande muralha, que era a muralha da cidade de Jericó, que eu quero mostrar nos futuros vídeos aí de domingo, como era essa muralha de Jericó, e o local que ela estava construída. Então, de início, eles já tinham uma grande barreira pela frente, que era derrubar aquelas muralhas da cidade de Jericó. Era um obstáculo que estaria interpondo entre eles e a entrada na terra. Antes disso, eles deveriam transpor o rio Jordão, que transbordava em todas as suas ribanceiras naquela época de primavera. Então eles já teriam um rio para transpor, uma muralha para derrubar, e inimigos do outro lado da muralha a serem e outros inimigos, até que eles pudessem tomar posse de toda a terra. Seria necessário que eles fossem bem sucedidos naquilo que eles estariam fazendo. Seria necessário muita força do Senhor para que eles pudessem vencer. E a forma deles vencer seria esta: meditando na palavra todos os dias, dia e noite, obedecendo aos seus mandamentos, para que assim Deus pudesse dar vitória a eles. E nós temos os nossos obstáculos,
os nossos desafios a serem vencidos, não é mesmo? Nós temos nossas grandes batalhas. E como são árduas as nossas batalhas. Naqueles dias, as batalhas eram contra inimigos, carne e osso. Era na base da espada, era na base da guerra mesmo, com armamentos, armaduras. Hoje a nossa batalha é diferente. Nós lutamos contra as potestades, contra os principados, contra as forças espirituais da maldade. Nós lutamos muitas vezes contra esse sistema. Nós lutamos contra ideologias contrárias, pensamentos contrários a nós. Nós lutamos contra uma série de fatores. Nós lutamos contra os nossos problemas pessoais, familiares, os problemas sociais que nos envolvem. Nós lutamos contra a nossa própria carne. Nós lutamos, enfim, com uma série de inimigos e enfrentamos uma série de dificuldades. Na verdade, não são muito diferentes das lutas que eles travavam. E o segredo para nós vencermos nessas batalhas é todos os dias nos alimentando, meditando, ruminando esta palavra, para que ela se torne viva em nós, para que assim nós possamos obedecê-la, conhecendo ela, obedecê-la, e obedecendo, obter vitória. Lembra-se, quando Jesus, assim que ele foi batizado, ele foi ao deserto para estar durante 40 dias e 40 noites em jejum. Eu vi lá em Israel esse deserto, onde Jesus ficou. É num monte. E em volta desse monte existem várias cavernas. Eu vou mostrar também um domingo. Existem várias cavernas esculpidas na rocha. Com certeza, numa daquelas cavernas, Jesus esteve ali. Porque durante a noite, que era muito frio, a temperatura caía abaixo de zero. E durante o dia, que era muito quente, temperatura acima dos 50 graus, na primavera e no verão. Imagine, Jesus tinha que ter algum lugar. Eu ficava sempre imaginando isso. Como que Jesus ficou no deserto, exposto a todas essas temperaturas, baixas e altas. Mas o deserto que Jesus ficou, era um deserto montanhoso. E em volta dessa montanha, dessa colina, várias cavernas esculpidas na rocha. Então, com certeza, ele usava alguma dessas cavernas como abrigo. Mas diz o texto da palavra de Deus que ali naqueles 40 dias e 40 noites ele foi tentado por Satanás. E qual foi a forma que Jesus usou para vencer Satanás? Foi pela palavra. A palavra estava no coração dele. Olha como é importante nós meditarmos nas Escrituras. Nem sempre você vai ter uma Bíblia nas mãos. Nem sempre você vai ter acesso à palavra escrita. Mas conforme você vai meditando nessa palavra dia e noite, ela já vai fazendo parte da sua vida, do seu dia a dia. Ela vai fazendo parte do seu viver. Ela vai se tornando uma parte integrante de você mesmo. E na hora que você precisar, no momento da tentação, no momento da dificuldade, no momento que você precisar de uma força, de um ânimo, essas palavras fluem, ou afluem do seu coração, não é mesmo? Então daí a importância de nós meditarmos na palavra. Salmo 1, abra a sua Bíblia junto comigo. Olha só, confirmando isto, olha o recado do salmista Davi. E é interessante, queridos, Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 10, ele fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então nós podemos também meditarmos na palavra de Deus ouvindo. Tá? Ouvir também é válido, porque olha só, como Deus, Ele, na sua sabedoria, na sua beneficência, Ele sabia já de antemão que muitas pessoas teriam dificuldades de ler. Ele sabia de antemão que nos tempos antigos o acesso à leitura era muito difícil. Ele sabia que muitas pessoas teriam essa dificuldade. Alguns não conseguem enxergar. Então ele determinou que a fé viesse pelo ouvir. E ouvir
a palavra de Deus. Mas aí, pastor, e aquelas pessoas que são privadas da audição? Aquelas pessoas que não conseguem ouvir? Hoje já existe a linguagem de sinais. Hoje já existe a escrita em braille. Então, assim a palavra, todos têm acesso à palavra. Salmo 1 diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Conclusão: ele é como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz, prospera. Olha só, não é o caso dos ímpios. Eles são como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Amém? Queridos, nesse salmo de número 1, um salmo de Davi, ele fala como é feliz, como é bem-aventurado, como é felizardo, mais do que feliz, como nós estudamos na definição da palavra bem-aventurado. Aquele o quê? Que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, ou seja, não faz o que a maioria faz, não vai na onda dos outros, nem se assenta na roda dos zombadores, aquela pessoa que não fica de conversinha na esquina, em rodas de fofoca, no meio de amigos que não tem muito o que fazer na vida, mas ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, na palavra do Senhor, e nesta lei, nesta palavra, ele medita de dia e de noite, de dia e de noite. Olha só, queridos, eu abro um parênteses aqui para dizer que se o Salmo 1 fosse escrito nos dias atuais, nos dias antigos era muito comum. Por exemplo, na minha juventude, na minha adolescência, não existia internet. Então, a gente saía para a rua, para ficar nas rodinhas da esquina, na conversa com os amigos. Hoje é difícil você ver isso. Hoje, as rodinhas da esquina, as conversas com amigos, se transportaram para as salas de bate-papo das redes sociais, dos grupos, dos WhatsApps da vida. Então, se esse salmo fosse escrito nos dias de hoje, o salmista certamente iria dizer: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores, que não perde o seu tempo também em grupos de redes sociais, falando da vida das pessoas, comentando os fatos que acontecem no dia. Enfim, é aquela pessoa que foge totalmente de tudo isso e tem o seu prazer na lei do Senhor. Eu não vou perguntar aqui, mas se eu fosse perguntar, quantos têm um aplicativo de Bíblia no seu celular? Não respondam não, senão o pastor pode ficar frustrado. Mas eu creio que aqui é diferente. Aqui todo mundo tem um aplicativo de Bíblia no seu celular. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Todos têm. Porque, gente, eu já vi por aí crentes, muitos crentes, tem todas as redes sociais no celular. Tem Face, tem WhatsApp, tem
Insta, tem tudo, tem tudo, LinkedIn, tem tudo que até rede social que até nem eu conheço. Mas não tem um aplicativo de Bíblia. Tem um aplicativo que mede quanto tempo durante o dia, durante a semana, a pessoa passa no celular. Se você fosse utilizar esse aplicativo, quanto tempo você passa no seu celular? Lembrando, queridos, que o nosso tempo de vida médio é 80 anos. 80 a 90. Vamos supor que nós vivêssemos 90 anos. 1/3 desses 90 anos, nós passamos dormindo. 30 anos dormindo. É mole? Uns um pouco mais. Mas se a gente dormir 8 horas por dia, vivemos 90 anos, 30 anos nós passaremos dormindo. Sobra o quê? 60 anos somente. Então, quem vive 90 anos tem praticamente 60 anos para fazer suas atividades. A maioria das pessoas, através de medir o tempo que passa no celular, pasmem, das 24 horas, a maioria passa mais da metade desse tempo no celular. É mole? 12 horas por dia? Sim, tem gente que passa até mais. Se você somar, gente que de cada 5 em 5 minutos, né, vai lá na rede social, vai ver quem que curtiu sua foto, quem comentou, quem compartilhou. E de 5 em 5 minutos tem um recado. Se você somar isso aí, dá mais de 12 horas. E às vezes passa a noite lá também. Conversa com um, conversa com outro, manda uma para outro, vê um vídeo aqui, outro vídeo ali, pá. Então, nisso aí já foi mais da metade da vida. Gastos sem meditar na palavra de Deus. E a meditação na palavra de Deus é a fonte de irmos bem em todas as áreas da vida. Será que nós estamos esquecendo de fazermos uso dessa chave, desse segredo? Será que não é por isso que muitas vezes a nossa vida está travada em muitas áreas? Porque se nós não meditarmos na palavra de Deus, não conseguiremos obedecê-la. Sem meditação e obediência na palavra, a nossa vida espiritual vai mal. Por conseguinte, a nossa vida material em todas as áreas também vai mal. Queridos, qual a primeira coisa que você faz durante o dia, ao amanhecer? Já abrir as redes sociais para ver quais são os recados, quais são as postagens? Ou você vai na palavra de Deus? Tem uns aplicativos bons hoje em dia, que a primeira coisa que é mostrada na tela do celular, antes de abrir qualquer outra tela, é um versículo da palavra de Deus, é um texto da palavra de Deus, é uma breve meditação. Eu aconselharia quem tem dificuldade de meditar na palavra, instale um aplicativo desse, que toda vez que a sua tela do celular travar, ao abrir você se depara com um versículo das Escrituras, ou lido ou falado, a palavra de Deus está ali diante de você. É impossível você ficar sem meditar na palavra. Que bênção, né? Se toda vez que a tela do celular bloquear ou travar, você destrava, desbloqueia, já aparece um versículo das Escrituras Sagradas. Isso vai ajudar até você a memorizar os versículos e assim estar mais preparado para os combates. Muito bem, então, é feliz aquele que, ao contrário de seguir o conselho dos ímpios, de imitar a conduta dos pecadores, de se assentar na roda dos escarnecedores, de perder a maior parte do seu tempo nas redes sociais, ao contrário, é feliz aquele cuja satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei ele medita de dia e de noite. Veja bem, de dia e de noite. Até sonhando. A pessoa que ama a palavra de Deus, ela sonha com a palavra de Deus. A palavra de Deus está nos sonhos dela. E aí, o que vai acontecer? Esse homem, ou essa pessoa, será como uma árvore plantada à beira de águas correntes, que dá o seu fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. E tudo que ele faz, prospera. Olha, queridos,
muitas vezes na vida nós passamos por período de sequidão, por períodos de estio, por períodos que a gente está no deserto. Mas como uma árvore que está plantada na beira de um riacho, essa árvore nunca vai secar e ela vai dar fruto em todo o tempo. Porque as suas raízes correm, avançam em direção às águas. Assim é a nossa vida, queridos. A água é símbolo da palavra de Deus. Quando nós estamos com a nossa raiz fincada num terreno que tem águas correntes, a nossa árvore não seca, porque ela vai de encontro às águas. As raízes procuram as águas. Assim como a nossa vida também procura a palavra, para que isso venha nutrir-nos, para que daí nós venhamos ter forças, para podermos suportar os períodos de seca da nossa vida. Então assim, ela dá fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. Agora, não é o caso dos ímpios. Ímpio é a pessoa que pratica a impiedade. O ímpio é o contrário do pio. O pio é aquele que tem fé, fiel. Então o ímpio, aquele que não é fiel, aquele que não pratica a fidelidade ao Senhor, aquele que não cultiva a fé, ele é como a palha que o vento leva. Lá em Israel, visitando a vila de Nazaré, nós vimos como é feito a separação entre a palha, o trigo e o joio. Quando se colhe o trigo, ele amontoa. O agricultor, ele aguarda um dia de vento, um dia que tem vento. Ele enche a sua pá com tudo aquilo, com trigo, com palha, com joio, e lança ao ar. Eu mostrei aqui num vídeo. Ele lança ao ar. Quando o vento bate, leva a palha, leva o joio, por serem leves. E no chão, ali só fica o trigo. O vento leva a palha, leva o joio, porque são leves. Mas não leva o trigo. O trigo permanece. Por isso que o salmista Davi, fazendo uma alusão a isso, ele diz assim: não são assim os ímpios, eles são como a palha que o vento leva. Então, queridos, esse vento significa a tribulação, as lutas que vêm sobre a nossa vida, todas as dificuldades. Se nós estivermos firmados na palavra, nenhum vento de tribulação, nenhum vento de perseguição, nenhum vento de falsa doutrina, de heresia, nenhum vento contrário nos leva, mas nós permanecemos firmados ali na palavra. Amém? Já os ímpios, que não meditam na palavra, que não buscam o conselho de Deus, são levados por qualquer vento. Vento de dificuldades da vida, vento de lutas, ventos de tribulações, ventos de problemas, ventos de falsas doutrinas, de heresias. Tudo isso leva palha, leva o joio, mas o trigo permanece, porque tem o peso da palavra de Deus. Amém? Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Agora, para finalizar, queridos, eu quero ler 2 versículos, 2 textos. Um em Levíticos 26, outro em Deuteronômio capítulo 5. Levíticos 26, 3 a 5. Está vendo, queridos? Para quem pensava que a prosperidade não é um tema bíblico, está aí, olha. Todos esses segredos, esses princípios, nós estamos baseando na Bíblia, palavra de Deus. Levíticos 26.
3 a 5 diz: se vocês seguirem os meus decretos, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, está vendo aí? Não é só meditar, ler, conhecer, é principalmente seguir, obedecer, pôr em prática. Aí diz: eu mandarei a vocês chuva na estação certa. Por quê? Os judeus dependiam das chuvas para terem as colheitas. E a terra dará sua colheita, e as árvores do campo darão seu fruto. Depois, a debulha prosseguirá até a colheita das uvas, e a colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação. E vocês comerão até ficarem satisfeitos, e viverão em segurança em sua terra. Isso aí, olha, fartura. Colhendo e não dando tempo de processar toda aquela colheita, já vem outra colheita em seguida. E é contínua a bênção do Senhor. Tudo isso, se obedecer, seguir, fizer tudo de acordo com a palavra de Deus. Deuteronômio 5, 32 e 33. Para finalizar, Deuteronômio 5, 32, 33. Diz assim: por isso, tenham o cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês. Não nem para a direita, nem para a esquerda. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês, para que tenham vida, para que tudo vá bem com vocês, e os seus dias se prolonguem na terra da qual tomarão posse. Olha só as promessas de bênçãos do Senhor. Para que tudo vos vá bem, para que vocês sejam bem-sucedidos em tudo, para que seus dias sejam de longa duração na terra que o Senhor, o teu Deus, dá a vocês. Então aí, queridos, já temos uma série de versículos que comprovam que quando nós meditamos na palavra, obedecemos aquilo que a palavra de Deus diz, somos bem-aventurados, felizes, felizardos, mais do que felizes e prósperos, bem-sucedidos em tudo. Quantos desejam isso? Fique em pé junto comigo, para nós orarmos por isso mais uma vez, amém? Eu tenho certeza que a bênção do Senhor, a bênção que enriquece, que não acrescenta dores, mas a bênção do Senhor que nos abastece, nossos celeiros, nossa despensa, nosso cesto, nossa amassadeira, nosso instrumento de trabalho, tudo que diz respeito à nossa vida pessoal, familiar, profissional, em todos os sentidos, isso será abençoado pelo Senhor. Queridos, aprenda a declarar as bênçãos do Senhor com tua boca. Lembre-se que o universo, tudo foi feito pela palavra. O Senhor disse: haja luz, e houve luz. Comece a aprender a declarar bênçãos sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre a tua família, sobre o seu trabalho, sobre a obra das tuas mãos. Comece a declarar prosperidade, o sucesso nos teus caminhos, nos teus empreendimentos, nas tuas ações. Diga: eu sou um bendito do Senhor, uma bendita do Senhor. Eu sou abençoado, sou bem-aventurado, sou mais do que feliz. Eu profetizo na minha vida toda sorte de bênçãos, toda prosperidade, todo o bem que o Senhor tem sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre meus filhos, meu esposo, minha esposa. Profetizo bênçãos de salvação, bênçãos de ser
bem-sucedidos em todas as áreas da vida. Eu declaro provisão onde ainda não tenho. Eu declaro que o Senhor está mandando uma provisão de bênção sobre o meu lar, bênção sobre a minha família. Eu declaro que o Senhor está me fazendo bem-sucedido. Eu declaro sobre a minha vida a bênção de Abraão. Eu declaro sobre a minha vida a bênção dos filhos de Deus. Comece a declarar. Aprenda a declarar com sua boca. Ao amanhecer, comece a declarar. Esse dia vai ser um dia de bênção. Esse dia vai ser um dia de sucesso. Nesse dia eu vou me dar bem. Eu vou sair bem em tudo. Nesse dia o Senhor vai me abençoar. Ao invés de amaldiçoar o seu dia, você acordar com aquele mau humor, praguejando. Ai, que dia. Está chovendo. Está muito sol. Está frio, está calor. Não, como assim? Esse é o dia que o Senhor me fez. Nele eu vou me alegrar, nele eu serei bem-sucedido, nele o Senhor vai me abençoar. Eu sou abençoado e declaro que meu lar, a minha família são abençoados por Deus. Comece a declarar com a tua boca, enquanto nós cantamos, comece a declarar que aquilo que falta na tua vida já não faltará, que o Senhor é o teu pastor e que de nada você tem falta.